Hoje eu estava de manhã olhando para os textos da Bíblia e eu pensei no pastor Padilha para estar com a gente. Aí eu pensei primeiramente em João Batista, né? Importa que ele cresça ou diminua, e ele vai ministrar a palavra hoje. E muito obrigado por ter aceito, obrigado por estar aqui com a gente. Que mais uma vez Deus ilumine. Apocalipse 10 é um capítulo central para o movimento adventista. E vai ser importantíssimo hoje a gente trocar ideias, e o Espírito Santo, tem certeza, mais uma vez, vai nos iluminar no estudo da palavra. Como vocês estão, eu queria convidá-los para que vocês curvem a fronte, a gente vai pedir as bênçãos de Deus. Obrigado, Senhor, porque o dia já terminou, e ao estarmos olhando para trás, só podemos louvar o Teu nome pela Tua graça, pela Tua bondade e pela vida que o Senhor concede a cada um de nós. Amém. Também te agradecemos pelo privilégio todas as terças-feiras estarmos neste lugar, nos reunindo entre amigos para estudar a Tua Palavra. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre tem revelado a si mesmo para nós. E essa grande revelação chamada Bíblia é tão importante para a nossa vida pessoal, nossa vida social, nossa vida intelectual, nossa vida espiritual, porque o Senhor faz parte de todos esses processos de nossa vida. E nós te louvamos porque o Senhor, através de Tua Palavra, tem nos orientado, iluminado a nossa mente, trazendo paz para o nosso coração e nos revelando o Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Por isso, nessa noite, mais uma vez te imploramos que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, que Ele ilumine a nossa mente, que Ele abra a nossa mente, que Ele purifique de toda tristeza ou alguma marca negativa desse dia, para que com a mente lúcida, com a mente aberta, a gente possa ouvir a Tua Palavra e essa palavra possa ser compreendida e entendida por todos. Amém. Mais uma vez colocamos em Suas mãos o pastor Júlio Padilha, que ele também possa ser iluminado pelo Senhor, que Suas palavras possam ser palavras profundamente com a base da palavra do Senhor, e que através dele a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento tão lindo do Apocalipse, mas que esse conhecimento não fique só como instrução, que também não fique apenas como informação, mas que através do Teu poder e de Tua graça possa transformar a nossa vida. Amém. É a nossa oração, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. É uma satisfação estudar o Apocalipse com vocês. O tema de hoje é Apocalipse 10. Eu gostaria que vocês abrissem então a Bíblia, por gentileza abram a Bíblia, e eu vou participar. Eu quero assim fazer aqui um programa bem participativo, interativo. Inclusive o irmão Flores disse: pastor, o pessoal coloca o pessoal para ler, né? Então nós vamos agradecer o irmão Flores, e quem sabe cada um lê aí um verso, tá? De forma aleatória, assim, quem achar primeiro lê o primeiro verso, e assim vai na sequência. Vamos orar especificamente para o estudo então dessa noite. Incline a sua cabeça. Querido Deus, nós estamos com a Bíblia aberta, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir as Tuas instruções, e que a mensagem desse capítulo seja relevante para a nossa vida espiritual. Amém. Que a mensagem possa contribuir para o nosso crescimento, que possamos nos aproximar mais de Ti e que possamos sair daqui com lindas decisões ao Teu lado. Amém. Abençoe cada irmão, cada amigo, abençoe as famílias aqui representadas, que o Senhor possa visitar também os nossos queridos que estão em casa, que estão no trabalho, e abençoá-los também poderosamente. Amém. Tudo isso nós pedimos e rogamos nos méritos de Cristo. Amém. Vamos lá, quem pode ler o primeiro verso? É só começar a leitura. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E brandou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, que não há escritas. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra
levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi esse: não vai demorar mais. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vai e pega o livro aberto da mão do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e o devoro. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Aí peguei o livrinho na mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel, mas depois que o engoli, o meu estômago ficou vazio. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É muito importante entender a mensagem. Vocês observam ali, né? A expressão do profeta falando de um anjo forte. E esse anjo forte ele tem uma mensagem muito importante, né? Então, é muito importante nós captarmos assim, qual é a mensagem central do capítulo. Que mensagem é essa tão poderosa? Nós lemos aqui repetidamente a expressão livrinho, né? Um livrinho que, a princípio, quando ele come esse livrinho, a ordem é para que ele comesse o livrinho e ele se tornaria doce, a princípio, mas depois amargo, não é? Então, Deus tem em vista a proclamação do Evangelho eterno, não é? Nós vamos entender isso, né? A mensagem desse livrinho, não é? É uma mensagem poderosa para o tempo do fim. E então Deus quer preparar um povo para anunciar essa mensagem principalmente do início do juízo, né? É uma mensagem profética para esses últimos dias, é uma mensagem que anuncia a vinda de Cristo. Nós vamos perceber aqui no contexto também dessa mensagem a experiência que o movimento adventista teve nesse contexto do livrinho. Vocês vão perceber que houve uma mensagem encantadora a partir do século XIX, não é? Uma mensagem relacionada à volta de Jesus. O mundo cristão se empolgou, houve um período de reavivamento, não é? Então, mas depois nós vamos entender aqui um pouco, dentro desse contexto histórico, uma decepção no movimento adventista, né? Talvez você já ouviu falar da grande decepção de 1844, sobre esse tema que o capítulo 10 trabalha, não é? E então, graças à compreensão desse capítulo 10, graças à compreensão que esses cristãos, esse movimento milerita, esse movimento adventista, né, ainda no seu processo embrionário, teve do capítulo 10, que eles foram persistentes. Eles confiaram realmente no poder de Deus, eles confiaram no contexto realmente correto da mensagem, e graças a essa perseverança, a compreensão, a iluminação que o Espírito Santo lhes concedeu, que hoje nós temos a oportunidade de conhecer essa mensagem, não é? Essa mensagem tão importante, a mensagem do Evangelho eterno. Então vamos ao desdobramento aqui do capítulo. Observem que o capítulo inicia falando sobre esse anjo forte. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, né, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, não é? Então, geralmente, essa expressão anjo forte, ela não é exclusivamente desse capítulo, mas nós sabemos que o Apocalipse ele faz alusão principalmente ao Antigo Testamento, não é? Dos 400 e poucos versos do Apocalipse, mais de 270 fazem realmente menção, são extraídos do Antigo Testamento. Essa é a chave, inclusive, para nós compreendermos bem o Apocalipse, né? Se nós
queremos entender plenamente o Apocalipse, nós precisamos compreender bem o Antigo Testamento. Você encontra, por exemplo, expressões, nós vamos estudar aqui, vocês vão estudar ainda, por exemplo, a Babilônia profética, não é? Nós só vamos entender o que é a Babilônia profética se nós entendermos o que foi a Babilônia, né, imperial, a Babilônia literal. Então você vai ter uma compreensão graças a essa compreensão do Antigo Testamento. Por isso que é impossível nós compreendermos as profecias sem um amplo conhecimento bíblico, né? Porque realmente essa linguagem profética que aparece no Apocalipse, ela é extraída realmente, na sua grande maioria, de elementos do Antigo Testamento. E nós colocamos ali textos como Salmo 104, Daniel 7, nós não vamos ler agora em virtude do tempo, mas geralmente essa expressão anjo forte refere-se a Cristo, né? Então essa é uma mensagem de Cristo para a sua igreja. E que mensagem tão importante é essa, né? Que mensagem é essa que Jesus tem para instruir o seu profeta João, né? E outros personagens? E que mensagem tão importante é essa a respeito desse livro? Veja que Apocalipse 1, verso 11, eu gostaria que alguém lesse para mim Apocalipse 1, verso 11. Nem achar o verso, pode ler para nós. Apocalipse capítulo 1, verso 11. Deus dá uma ordem um pouco diferente, não é? O que Deus instrui aqui o profeta João? Dizendo: o que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Agora você observa que no verso 4, agora voltando ao Apocalipse capítulo 10, verso 4, a ordem é diferente. Ele diz: logo que falaram os 7 trovões, né, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo. Então lá no capítulo 1, verso 11, ele manda João escrever no livro. Aqui a mensagem não escreva, guarde em segredo. E a grande pergunta então que fica para nós é: que livrinho é esse? O capítulo todo dá ênfase no livrinho. Então vamos contextualizar novamente. Nós temos uma mensagem de Deus, uma mensagem de Jesus Cristo para o profeta João. A mensagem é extremamente importante e a mensagem fala de um livrinho, não é? Então qual é esse livrinho? Esse livrinho, ele permeia todo o capítulo, é a mensagem central do capítulo. E é muito interessante a mensagem a respeito do livrinho, que efeito o livrinho causaria na igreja, né? Vamos reler aqui, acompanha a leitura comigo a partir do verso 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: tomam e devoram. O que ele deveria fazer? Devorar, comer, não é? O livrinho. E que efeito teria no corpo do profeta? Ele será amargo no teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Não é estranho? Não é estranha essa mensagem? Veja o verso 10: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Ele obedeceu, devorou o livrinho. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que significa essa mensagem? Primeiramente, que livrinho é esse, não é? É impressionante nós vermos o elo que existe entre o capítulo 10 e o capítulo 12 de Daniel. Agora então eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia lá em Daniel, capítulo 12. Nós vamos observar que trata-se do próprio livro do profeta Daniel. Capítulo 12. Antes de nós lermos o capítulo 12,
Volte um pouquinho em Daniel capítulo 7. Vamos ler aqui alguns versos de Daniel capítulo 7. É interessante que Daniel 7, 8, 9, Daniel, ele teve algumas visões. Ali Deus apresentou para ele algumas mensagens, algumas visões que perturbaram bastante o profeta, não é? Por exemplo, em Daniel capítulo 7, Deus revelou para o profeta uma visão de 4 animais. Não sei se vocês já estudaram aqui Daniel. Aquelas 4 bestas que Daniel viu, não é? O primeiro era semelhante a um leão com asas, o segundo semelhante a um urso, com 3 costelas entre os dentes, o terceiro semelhante a um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, e o quinto era um animal terrível, espantoso, que tinha dentes como de ferro, e devorava e destruía tudo que vinha pela frente. Não pensem vocês que pelo fato de Daniel ser um profeta, que quando Deus revelou essas mensagens para ele, ele compreendeu a princípio com facilidade. Até o próprio profeta sofreu com isso. Vejam, por exemplo, o capítulo 7, verso 15. Quem pode ver para mim? Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Daniel capítulo 7, ainda verso 28. O que diz lá no verso 28? Outro voluntário. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos, e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Perceberam? E é interessante que no verso 28, no encerramento do capítulo 7, Deus, além de apresentar a visão ali, as bestas, Deus deu a explicação, explicou que aqueles animais referiam-se a reinos, não é? Mas mesmo assim o profeta diz: eu não compreendi plenamente, meu espírito continua perturbado. E é simples essa preocupação do profeta, porque profecias nós só compreendemos quando elas se cumprem. A gente só tem uma compreensão plena após o seu cumprimento. É por isso que lá em Daniel 12, agora então vamos a Daniel capítulo 12, Daniel 12, verso 4. Porém, Daniel encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o enquadrinharão, e o saber se multiplicará. Muito bem. Essa mensagem não vai ser compreendida agora mesmo, porque não é para esse tempo. A mensagem do profeta Daniel é para o tempo do fim. Eles, no tempo do fim, muitos vão esquadrinhar, muitos vão abrir o livro, vão pesquisar, vão se debruçar sobre o livro. E qual foi a promessa? E o saber se multiplicará. Não está falando do conhecimento científico, não. Está falando do saber das escrituras. O conhecimento das profecias seria, então, explícita, não é? Para todos os que se esquadrinhar, para todos os que estudarem essa mensagem. Então vocês percebem aqui Deus falando do livro. E o capítulo 10, agora fazendo uma ligação, uma conexão de Apocalipse e Daniel. Então esse livrinho de Apocalipse capítulo 10 é exatamente o livro de Daniel, onde o próprio profeta Daniel não teve uma compreensão plena daquilo que ele viu. Por exemplo, uma das mensagens que perturbou bastante o profeta, Daniel capítulo 8, e o verso 14. E veja como é realmente uma mensagem difícil de entender, não é? Daniel 8,14, o que diz lá? Ele me disse: até 2.800 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então veja que o profeta teve uma visão, Deus falou para ele num período profético, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado.
E percebe como o coitado do profeta sofria com isso, né? Ele diz, mas eu preciso entender isso, né? E se você ler todo o capítulo 8, capítulo 9, você vai ver falando das 70 semanas, não é? E então, períodos proféticos, onde o próprio profeta realmente não tinha uma compreensão plena. Então, voltando novamente ao capítulo 12, no encerramento da mensagem, Deus conforta o profeta dizendo, sela o livro, pare de sofrer, porque essa é uma mensagem que será revelada no tempo do fim, não é? Verso 5, vamos continuar a leitura aqui, capítulo 12, a partir do verso 5. Eu fiz questão de ler Daniel capítulo 8, verso 14, porque tem tudo a ver com a mensagem do capítulo 10 de Apocalipse. Daqui a pouco nós voltamos a Daniel capítulo 8, verso 14. Então, quem pode continuar a leitura, por gentileza, Apocalipse 12, a partir do verso 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Muito bem. O tempo do fim começaria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que período profético é esse? 1260 anos, né? Não sei se vocês já chegaram lá no estudo desses 1260 anos, que começou em 538, terminou em 1798. Um tempo profético é um ano profético. Um ano profético tem quantos dias no calendário judaico? São 360 dias, ou seja, um dia equivale a um ano, são 360 anos. Então, um ano 360, 2 anos, né, um tempo, 2 tempos, 2 anos, dá 720. E metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias ou 180 anos. A somatória de um ano, 360, mais 720, mais 180, dá exatamente 1260. Lá em Apocalipse 12, verso 6, a Bíblia diz que o dragão perseguiu a mulher, que é a igreja, não é? E ela foi para o deserto durante um período de 1260 dias. Lá em Apocalipse 13, fala de 42 semanas, não é? 42 meses, melhor dizendo, né? 42 meses. Em inglês, no calendário judaico, são 30 dias, 30 vezes 42 dá 1260. E eu não vou entrar agora nos detalhes, mas nós sabemos que começou em 538 e terminou em 1798. Por que é importante nós salientarmos isso, queridos? Que essa mensagem de Daniel é para o tempo do fim. É para o período após 1798. Após 1798, as pessoas iam abrir o livro. O selo seria tirado do livro. E as pessoas começariam a esquadrinhar esse livro. Entendeu? As pessoas começariam a esquadrinhar esse livro. Veja o que aconteceu. A partir do século XIX, né? Eu tenho um comentário, inclusive, na enciclopédia, no comentário bíblico adventista, que diz o seguinte: Daniel estará na sua sorte, né? Está lá na página, no volume 7, página 971, no fim dos dias. João vê o livrinho desse lado. Então, ou seja, o comentário bíblico adventista está dizendo que o livrinho é exatamente o livro de Daniel, o livrinho lá do Apocalipse capítulo 10. Então as profecias de Daniel têm o seu devido lugar nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, que deve ser transmitida ao mundo. O descelamento do livrinho era a mensagem em relação com o tempo, não é? Os livros de Daniel e Apocalipse são um. É interessante que o livro de Apocalipse é uma continuidade, não é?
do livro de Daniel. Um é profecia e o outro é revelação. Um é um livro selado e o outro é o livro aberto, né? Então, João teve essa oportunidade, né, de ver isso. Então, veja, no tempo do fim. O tempo do fim, na profecia, a partir de 1798. Se você está com dúvidas, pastor, eu não tenho muito esclarecimento ainda sobre essas datas. A gente pode, em um outro momento, trabalhar essas datas do tempo do fim, né? Esse período profético de 1360 anos. Mas tem a fé aí que é a partir de 1798, né? Por enquanto vai na fé. Olha o que começa a acontecer, como a profecia se cumpre na sua plenitude. A partir do século XIX, e aqueles que são estudiosos aí do cristianismo sabem que o século XIX foi um período assim de um reavivamento espiritual muito grande. Grandes pregadores se levantaram e começaram a estudar as profecias. E a partir do século XIX, em vários lugares do mundo, por exemplo, Manuel Lacunza no Chile, Eduardo Irving, Henry Demons, Alexandre Kent na Inglaterra, na Escócia, José Wolff no Oriente Médio. E eu quero citar um personagem, principalmente Guilherme Miller nos Estados Unidos. Todos começaram a estudar um tema: a volta de Jesus. E todos começaram a voltar-se para as profecias, para estudar as profecias. Lembra que Deus tinha dito para Daniel: Daniel, fique em paz, sela o livro, não se preocupe em entender agora a mensagem. A mensagem é para o tempo do fim. E a partir de 1798, então, grandes pregadores começaram a abrir o livro e começaram a estudar as profecias. E Daniel se deparou com um capítulo que nós lemos aqui, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será? Alguém já estudou aqui essa profecia das 2.300 tardes e manhãs? Já foi. Ali revela um movimento, né? A origem do movimento adventista, né? Um povo que tinha uma responsabilidade de pregar o Evangelho eterno. Então, Guilherme Miller se debruçou no livro de Daniel e ele estudou, né? Fez um diagrama profético e ele chegou à conclusão que algum evento importante ia acontecer em 1844. A princípio, 21 de março de 1843, depois, aprofundando mais o estudo, ele chegou à data de 22 de outubro de 1844. Essa data, 22 de outubro de 1844, você que estudou esse tema no livro de Daniel, ela é de fato uma data contundente, é de fato uma data profética, sim ou não? Sim. É precisa essa data? É. Só que qual foi a interpretação de Guilherme Miller e outros pregadores? Qual era o evento que eles imaginavam? A volta de Jesus. Veja, a data era correta, só que ele interpretou o evento equivocadamente. O que estava acontecendo realmente a partir de 22 de outubro de 1844? Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. É interessante, queridos, que a Bíblia apresenta Jesus nas diversas fases do seu ministério. A Bíblia começa apresentando Jesus como Criador. Lá em João capítulo 1 apresenta que todas as coisas foram criadas por intermédio do Verbo, né? E então Jesus é apresentado a princípio na Bíblia como Criador. Logo após a queda, Jesus é apresentado como Salvador, o Cordeiro que foi morto. Após a ressurreição e ascensão, Jesus é apresentado na Bíblia como 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso 5. Nós temos um único mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo em 1844? Jesus estava agora no santuário celestial e depois de mediador, ele é apresentado também como juiz.
Então, a partir de 1844, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, abrem-se os livros, a mensagem está lá em Daniel capítulo 7, não é? Abrem-se os livros e começa o juízo, não é? Então, a mensagem era essa. A mensagem é que Jesus estava assumindo um novo papel no plano da salvação. E Jesus finalmente é apresentado, por fim, ele é apresentado na Bíblia como o Rei da Glória. Ele vem de forma triunfante como Rei. No momento, qual é o papel de Jesus? Hoje, qual é o papel de Jesus? Mediador e juiz. Até 1844, mediador. A partir de 1844 para cá, mediador e juiz. Então, por que o livrinho? O livrinho é o livro de Daniel. Por que o livrinho, quando chegou na boca, se tornou doce, saborosa? Porque quando Guilherme Miller e outros pregadores, a partir do século XIX, começaram a estudar as profecias, eles interpretaram equivocadamente o evento. Eles não tiveram, e é natural, porque a luz é progressiva, não é? Eles, de forma empolgada, eles estudaram e eles imaginaram que Jesus vem em 1844. Então era uma mensagem doce. E eles pregavam com entusiasmo, assim, essa mensagem, não é? E essa mensagem foi pregada a milhares de pessoas. Então a data estava correta, só que eles estavam interpretando o evento de forma equivocada. E como Jesus não veio em 1844, a mensagem se tornou o quê? Amarga. E aí houve um grande desapontamento. Um grande desapontamento. E vejam que o verso 13 é o verso chave, né? Abram a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13, perdão, verso 11, capítulo 10, verso 11. Quem lê para mim? Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Exatamente. Então, o evento não era a volta de Jesus ainda. Por quê? Porque ainda era necessário que fosse profetizado. Ainda era necessário que muitos povos, nações, línguas, né, conhecessem ainda a mensagem. E que mensagem era essa? Que ainda deveria ser proclamada. É a mensagem para o tempo do fim, a mensagem para o tempo presente. Qual é a mensagem para o tempo presente? Apocalipse 14. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14, eu vou encerrar aqui. Queridos, hoje a mensagem principal que deveria estar nos púlpitos das igrejas são essas três mensagens de Apocalipse 14. Toda a mensagem bíblica é formidável, né? Mas hoje tem uma mensagem para o nosso tempo, exclusivamente para o nosso tempo, as três mensagens angélicas. E qual é o conteúdo principal das três mensagens angélicas? Qual é o tema principal dessas três mensagens de Apocalipse 14? Adoração. Tem uma palavra-chave. Adoração. Adoração. Então, o que Apocalipse 14 revela? Que existe no mundo atual dois sistemas de adoração, um verdadeiro e um falso. O mundo está dividido em dois sistemas de adoração, o verdadeiro e o falso. E olha o verso 6, que coisa impressionante. Vi outro anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo. Veja, só um minutinho, você perceberam ali que por que ele se tornou amargo? Porque eles não entenderam o evento correto, que era a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, e começaria o juízo. E a primeira mensagem angélica anuncia exatamente o juízo. O anjo anuncia, né, que essa mensagem deve ser pregada, olha a mesma expressão, pregada a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, velha glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E o que mais? E adorai quem? Ele apresenta o verdadeiro sistema de adoração. Adore o Criador. Queridos,
nós somos criados para adorar. Mas a quem devemos adorar? O Criador. Somente o Deus Criador. Ninguém mais. A segunda mensagem angélica anuncia a queda de um sistema religioso chamado de Babilônia. O que diz o verso 8? Então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Muito bem, então eu não vou explicar hoje para você porque não é o tema central, né? Mas Babilônia é o símbolo de um sistema religioso apostatado. Lembre-se do seguinte, que Satanás, ele é um enganador, ele é um mentiroso, né? E ele, para enganar, lá em Mateus 24, ele diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Então qual a estratégia do diabo para enganar? A religião. Por isso, falso Cristo, falso profeta, outros textos falam de falsos anjos, que eles se transformariam em anjos para enganar, obreiros fraudulentos. Ele usa a religião para enganar. Então Deus está dizendo assim, ó, caiu Babilônia, caiu esse sistema apostatado de religião, porque ele embebedou os povos do mundo inteiro com as suas falsas doutrinas. Então Deus repudia esse sistema religioso. E a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem de hoje, onde Deus desmascara esse falso sistema religioso, esse falso Cristo, né? Quem lê para mim verso 9 e 10? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença de Deus. Muito bem. Então por que o livrinho se tornou amargo quando caiu no estômago? Porque eles não tiveram assim essa luz, né? Deus já, sabendo disso, Deus profetizou, né? Deus mostrou isso para o seu profeta João, né? Que esse livrinho, o livro de Daniel, que contém uma mensagem tão importante, né? Tão relevante para os últimos dias, né? E exatamente no tempo exato, no tempo profético, no tempo do fim, a partir de 1798, Deus revelou que as pessoas iam abrir o livro, iam esquadrinhar o livro, iam se aprofundar nas profecias, que o saber se multiplicaria. Mas lá para João, Deus disse: infelizmente, eles vão saborear, digamos assim, nessa mensagem, não vão conhecer na plenitude a mensagem, então ele vai se tornar doce a princípio, vão imaginar ver Jesus voltando, quando na verdade Jesus não veio, não porque a data fosse equivocada, reiterando aqui, né, várias vezes, a data estava certa, o único problema foi uma má interpretação do evento, que era a passagem de Cristo do santuário, do lugar santo para o lugar santíssimo, onde Jesus estava agora iniciando uma nova função no seu ministério, a função de juiz, quando os livros foram abertos e começou o juízo, né? E o juízo começa a partir de 1844. E veja a conexão agora com as três mensagens angélicas. Por que Jesus não veio em 1844? Porque precisavam ser proclamadas as três mensagens angélicas. Mostrar para o mundo precisa saber isso. O mundo está sendo enganado, meus queridos. Há muitas pessoas boas, pessoas sinceras, que estão sendo enganadas. E eu fico pensando, né, a nossa responsabilidade. Quem está divertindo o mundo? Por exemplo, ali fala de dois sistemas, do Criador e da besta. Então a Bíblia faz um apelo: não adorem a besta, adorem o Criador. Porque se vocês forem adoradores da besta, vocês vão passar pelos flagelos, que são as 7 pragas, Provérbios 16, vocês vão chegar lá, né? Não adore a besta. É um apelo veemente.
Então nós precisamos apresentar Deus para o mundo, que o mundo está sendo enganado. E Deus tem uma igreja, queridos. E eu chamo essa igreja de uma igreja invisível, né? Deus tem pessoas sinceras e Deus nunca vai deixar perecer a sua igreja invisível. O que eu quero dizer com igreja invisível? Em todos os movimentos religiosos, em todas as religiões, não me refiro só ao cristianismo. Existem cerca de 35 mil religiões cristãs, mas lá entre os muçulmanos, lá entre os budistas, existem pessoas sinceras. E Deus, Ele nunca vai deixar na mão essas pessoas que estão sedentas por conhecê-lo, não é? Então é nossa responsabilidade apresentar essa mensagem maravilhosa. Então fica aí uma lição muito importante para nós, não é? Eu extraio aqui, termino aqui as minhas colocações, a importância de nós conhecermos as profecias. O profeta Daniel diz, Deus disse para o profeta Daniel, né? Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Eu gostaria de deixar uma palavra de incentivo para vocês continuarem esquadrinhando a Bíblia, se aprofundando nas escrituras sagradas. Estude, né? Estude aqui, estude em casa, continue estudando. Então, isso vai nos ajudar, principalmente nesses últimos dias, onde nós vamos depender muito da palavra de Deus. O estudo ele é importante também porque ele abre a nossa visão, tira as escamas dos nossos olhos, para nós enxergarmos que há um grande conflito entre o bem e o mal. Jesus não veio porque precisava ser pregadas 3 mensagens angélicas que apresentam, né, onde Deus revela, desmascara Satanás e apresenta para o mundo essa realidade do tema do grande conflito, a batalha entre o Criador, não é? Que deve ser adorado, e esse falso Cristo. Então que nós possamos entender essa mensagem e possamos voltar no verdadeiro sistema de adoração, e não só isso, advertir os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, né? Porque todos merecem realmente a salvação em Cristo. Amém. Deus os abençoe, foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Amém. Maravilhoso Deus, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, e que saiamos com essa mensagem no nosso coração, que saiamos daqui realmente resolutos em continuarmos estudando, nos aprofundando mais e mais na Tua palavra, principalmente nas mensagens proféticas, que é a mensagem para o tempo presente. Se essa mensagem possa realmente transformar a nossa vida, possa nos preparar para o céu, e também, ó Pai, desperte em nós o desejo de transmitirmos essas grandes verdades aos nossos amigos, familiares, a quem quer que seja, ó Pai. Leva-nos agora com segurança para os nossos lares, que possamos ir na paz do Senhor Jesus. Pedimos ainda as Tuas bênçãos para esta igreja. Amém. A sua liderança, principalmente o pastor Claudemir, os anciãos, enfim, todos os que administram essa igreja. Amém. Abençoe os nossos amigos. Mais uma vez pedimos pelos familiares aqui representados. E se alguém entrou aqui, ó Pai, com algum problema, quer seja problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre esses, e que o Senhor possa animá-los, confortá-los e ajudá-los. Amém. Nós pedimos e agradecemos nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.